Fato é que esse time do Bahia continua sendo muito bom de ver jogar, né? Um time que dá prazer de ver jogar, é gostoso de ver. Quinto colocado. Fala, nação tricolor! Seja bem-vindo ao canal Bahia Prime. Já se inscreve aqui se você é Bahia, para ficar por dentro de tudo o que acontece no tricolor. O Bahia venceu o Bragantino fora de casa por 3-0 pelo Brasileirão, partida que antecede a parada para a Copa do Mundo de Clubes. Teve uma expulsão do jogador do Bragantino ainda no primeiro tempo, mas o Bahia, como não tem nada a ver com isso, foi para cima, marcou os gols e conquistou um importante triunfo na competição. Com essa atuação consistente, o Esquadrão de Aço se fortalece na tabela. Antes de embarcar para o Mundial, a mídia do eixo deu destaque às estratégias, às jogadas trabalhadas e às individualidades que vem brilhando neste time. Quer saber o que eles disseram? Se liga nas últimas opiniões que rolaram nos programas esportivos. Do péssimo para um exemplar, que é o gramado do estádio do Bragantino, né? Porque lá a bola rolou muito bem para um jogo em que praticamente só o Bahia jogou. Porque logo aos 10 minutos de jogo, olha o que aconteceu. A gente mostrou aqui com o Paulo César de Oliveira. Aconteceu a expulsão do Hurtado, né, nesse lance com o Ademir. E aí o Bragantino jogou com um jogador a menos praticamente a partida toda. É claro que o Bahia é um time muito bom tecnicamente, né? Acabou sabendo aproveitar bem e fazendo um 3-0 bem tranquilo. Não tem culpa de nada, né? Não tem culpa de nada. E fez um 3-0 bem tranquilo, né, Mansur? A grande questão era como o Bragantino ia reagir à expulsão, como ele ia se posicionar no campo e como o Bahia tentaria entrar na defesa do Bragantino, porque claramente seria um jogo do Bragantino se defendendo mais atrás. O Bahia com a bola já é um time que normalmente tem bastante posse. O Bragantino não ia mais ser aquele time de pressão desde a saída de bola do Bahia, porque estava com um jogador a menos, seria muito difícil. Ótima participação do William José nos 2 gols, fazendo esse trabalho de pivô. Esse é um gol também à la Rogério Ceni. Isso. Né? Porque costura por dentro é algo que esse Bahia faz e faz muito bem. Passe né, do jeito, a solução que o William José encontra ali é a coisa mais linda. E outra coisa, se você for ver, o Bragantino, ele fez uma linha de 4. Isso. 3 aqui na frente, pendendo mais pro lado esquerdo, com os 2 na frente ele tentou fazer. Né? Pra mim, ele quis justamente bloquear essa costura do Bahia pelo meio e induzir o jogo pros lados. Isso. Para tentar Principalmente pro lado de lá. Né? Forçar cruzamento para defender a área. O que o Bahia, com o tempo, o Bahia no início teve dificuldade de transformar em chance de gol a posse que tinha. Aos poucos, como o Bahia abre muito campo, colocando 5 homens na linha ofensiva, 2 jogadores muito abertos para espaçar bem a defesa do adversário, e fez isso com o Bragantino, o Bahia começou a inverter mais rapidamente a bola de um lado ao outro. Com isso, ele começou a criar esses espaços entre os defensores, por onde o Juba entrou, por onde surgiu o lance do Everton Ribeiro, que termina no 2-0, na bola rebatida e no gol contra. Enfim. Muito mérito do Bahia, né? Muito Porque mérito do jogos Bahia. A gente vê de times que tem um a mais e não consegue construir, né? O início assim, me parece, poxa, o Bragantino vai conseguir defender bem esse resultado e criar obstáculo. Mas aos poucos o Bahia conseguiu manipular a marcação. Minutos ali, né, com um jogador a mais, que o Bahia não criou nada, né? E aí depois é que a coisa começou a andar. Expulsão aos 10 e o gol aos 40. Primeiro gol aos 40. Eu imaginei, a gente não acompanha o elenco, que ele pudesse, a questão do Vinicinho tá sendo tão importante e ter saúde para ir voltar, ele tentar ajustar com os jogadores em campo. Mas rapidamente ele colocou o Natan, né, tirou o Vinicinho e recompôs a linha de defesa. E você perde também um escape que fazia parte. Porém, eu acho que é um tipo de jogo, de característica de jogo, que ele traz realmente coisas importantes. Você fala, opa, se acontecer isso daqui, você vê por que a gente perdeu, né? Então ele acaba também tirando proveito. Fato é que esse time do Bahia continua sendo muito bom de ver jogar, né? Um time que dá prazer de ver jogar, é gostoso de ver. Quinto colocado. Vai para pausa em quinto. É isso aí. Deixa eu mostrar. Com essa exibição madura e consistente, o Bahia prova que chegou para brigar nas competições que disputa. A equipe mostrou concentração, eficácia nas finalizações e um bom entrosamento coletivo, exatamente o que precisa para fazer um bom papel na Copa do Mundo de Clubes. Se o time mantiver essa mesma postura, é preciso ficar de olho, porque ele ainda pode dar muito trabalho aos adversários nas próximas fases.